devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Daniel, capítulos 1 a 3. O livro de Daniel é muito conhecido pelas histórias famosas que ele traz. Porém, este também é um livro que traz profecias, e estas um pouco mais complicadas de serem compreendidas por nós. Porém, tanto em suas histórias, como também em suas profecias, o livro de Daniel tem um propósito muito claro: evidenciar que o Senhor governa sobre os governantes desse mundo. É Ele quem está acima de todos os reinos desse mundo, e Ele estabelecerá o seu reino eterno. No primeiro capítulo, que abre esse livro, nós vemos a contextualização, o contexto em que a história de Daniel se dá. A história é iniciada no ano 3º do reinado de Joaquim, no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor foi até Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim, bem como todos os utensílios da casa do Senhor, e também alguns jovens, muito sábios, experimentados, de boa aparência, instruídos, e que foram levados à Babilônia. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens passam a ser instruídos em toda a cultura e língua dos caldeus, porém decidem não se contaminar com as finas iguarias do rei e com a sua bebida, com o seu vinho. Por isso, por Daniel decidir não se contaminar, ele foi provado durante 10 dias. E após esse período ele foi aprovado, e por isso não se contaminou com as finas iguarias do rei. O primeiro capítulo se encerra mostrando que esses jovens se destacaram na Babilônia. Foram mais sábios e mais instruídos do que qualquer outro sábio daquela região. E Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Se o livro começa mostrando o povo sendo levado ao exílio, Daniel sendo levado à Babilônia, ele termina o capítulo 1 mostrando que Daniel venceu o período do exílio. Ele venceu o período do domínio babilônico sobre Judá. No segundo capítulo, há o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho e ordena que todos os sábios interpretem esse sonho e tragam a ele o significado daquilo que ele sonhou. Porém, não conta o sonho a eles. Diante da incapacidade dos sábios, Nabucodonosor decide matá-los. Porém, Daniel pede um tempo e ora ao Senhor para que conceda a ele a sabedoria para interpretar o sonho. O Senhor então revela o sonho em visão a Daniel durante a noite, e este bendiz ao Senhor, e em seguida vai interpretar o sonho a Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor consistia em uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o rei olhava para essa estátua, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, e atingiu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e os despedaçou, assim como todos os demais materiais da estátua. A interpretação que é dada é que Nabucodonosor, o reinado babilônico, era como a cabeça de ouro, cheio de riquezas e poder, e seria substituído por outros reinos, que seriam cada vez mais frágeis, cada vez menos brilhantes. Porém, no período daquele reinado, que é comparado com ferro misturado com barro, viria uma pedra, um reino ainda maior, que atingiria todos eles e que seria o reino eterno. Deus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. E esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Apesar de Nabucodonosor adorar ao Senhor, o capítulo 3 mostra que ele continuava corrompido. Ele faz uma estátua de bronze e ordena que todos se prostrem a ela. Os jovens Ananias, Misael e Azarias, agora chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, não se conformam a isso e resistem dobrar-se, curvar-se à estátua de ouro. Ordena então que esses jovens sejam lançados em uma fornalha de fogo. Porém, apesar de ter aquecido a fornalha 7 vezes mais, o Senhor preserva esses jovens. Há um quarto homem que fica junto com eles dentro do fogo e os preserva. Assim, Nabucodonosor volta a adorar ao Senhor. Mas como veremos, ainda resta mais uma manifestação do poder de Deus que será demonstrado no capítulo 4. Antes disso, somos lembrados que esses capítulos
iniciais de Daniel mostram que o Senhor continua reinando sobre a terra. É Ele quem concede livramento a Daniel, Ananias, Misael e Azarias no começo do capítulo 1, em todo o contexto do exílio. É Ele quem anuncia a profecia que estabelecerá um reino eterno que destruirá todos os reinos passageiros desse mundo. É Ele quem também preserva os jovens que são fiéis a Ele e não se dobram diante da estátua de ouro. Esses capítulos relembravam aos exilados que o Senhor continuava agindo, continuava soberano sobre a história, e que todos esses reinos seriam passageiros, mas o reino do Senhor seria eterno e seria estabelecido triunfando sobre esses reinos mundanos. Esses capítulos anunciam a Cristo, pois Daniel é um tipo de Cristo. A fidelidade que Daniel demonstrou é apenas um reflexo da perfeição, da santidade plena que é vista em Cristo, o Deus encarnado. Cristo é o único sem pecado. Apesar de não vermos nenhum tipo de pecado em Daniel, ele também carecia de um Salvador. E por isso, na sua retidão, ele apontava para aquele que o salvaria do seu próprio pecado. Além disso, a pedra que destrói a estátua é o próprio Cristo, aquele que inaugura o reino eterno de Deus e que assim convoca todas as nações a reconhecerem a sua soberania. Cristo é o Salvador Supremo que governa sobre a história. E esses textos falam diretamente a nós. Assim como os exilados, podemos enfrentar reinos que são imorais, que não se submetem a Deus e que procuram se exaltar contra Deus. Mas todos esses reinos serão vencidos. Cristo já governa sobre a história, e haverá um dia em que ele virá em glória para colocar fim a todos esses reinos do mundo que tanto prejudicam o Evangelho, que tanto lutam contra o Evangelho e zombam da verdade que há em Cristo. Até lá, até esse retorno glorioso, devemos viver em santidade. Assim como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, devemos andar em retidão, temendo ao Senhor, não nos conformando a esse mundo, mas buscando sempre glorificá-lo com a nossa vida.